Bom, a ideia desse vídeo é basicamente só que vocês consigam entender tudo sobre como fazer um CRUD com Laravel, né? Aí eu vou me basear um pouco pelo aquele vídeo que o Renan mandou, porque é um vídeo que ele está se baseando e é interessante que a gente saiba sobre o que ele está fazendo ali. Só que obviamente não vou só reexplicar tudo o que ele falou. Vou explicar algumas coisinhas do porquê que é daquele jeito. E, assim, em parte isso aqui é dar os créditos da Duda, né? Que em parte foi ideia dela. E a ideia é que a gente comece do básico, vá desde o início até ter o CRUD completo. Então, tipo, não tenho nada aberto aqui, só o OBS para poder fazer a gravação. Então, beleza. Primeiro a gente vai criar o nosso projeto. Aqui eu já tenho minha pasta projetos, né? Que fica dentro de usuários. Aqui a gente vai dar um cmd. Com o cmd aberto, a gente vai criar um projeto Laravel. Então, compose create project Laravel barra Laravel. E o nome do nosso projeto. Eu acho que eu vou fazer só um CRUD de livros mesmo, que é a gente bota só duas colunas de título e autor e pronto. Então eu vou colocar o nome como book underline CRUD. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Foi. E aqui é só criando um projeto Laravel normal, nada demais. Beleza, aqui ele está finalizando o projeto, né? Aí agora a gente vai entrar dentro da nossa pasta. Então a gente pode dar um cd de change directory, né, para mudar de diretório. E tá aqui. Não sei se todo mundo sabe, né, mas você pode, quando você coloca cd para mudar de diretório, você pode apertar no tab e ele vai passando pelos as pastas que tem dentro dessa pasta projetos aqui, né, no meu caso. Então, por exemplo, e você pode também começar a escrever o nome e apertar tab que ele vai completar com o diretório. Aí você escreve menos. Aqui dentro da pasta, né, a gente pode dar um code ponto, que aí, fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa pasta bookcrud no VS Code. Com o VS Code aberto, a gente vai configurar aqui o nosso ponto .env. Vindo nessa parte daqui, selecionando tudo e dando Ctrl ponto e vírgula, a gente descomenta toda essa parte. E aqui a gente vai configurar as coisas do nosso banco de dados. Aí, começando aqui, a gente não vai usar SQLite, né? A gente vai usar MySQL. Aqui as portas a gente deixa desse jeito mesmo. O nome do nosso banco de dados eu vou colocar como bookcrud, né? Que é o nome do nosso projeto. Eu vou só copiar aqui porque ele fica na área de transferência, que aí fica um pouco mais fácil para eu criar o banco de dados em si, né? Aí aqui você vai alterar para as credenciais da sua máquina. Aí beleza. A gente vai criar aqui, eu vou criar usando o phpMyAdmin, o banco de dados, né? Só que aí, pra gente poder criar com o phpMyAdmin... na real até tava rodando já, eu acho. Não, ué. Normalmente você precisa estar com um champ aberto para poder fazer essas alterações. Por via de dúvidas, eu vou deixar... não, porque já tava rodando no serviço. Então pronto. Aí, lembra, né? Para você poder conseguir usar o phpMyAdmin, você precisa ter o champ ligado. Tanto que, ó, se eu paro os dois serviços, eu atualizo a página, ele para de funcionar. E se eu ligar os dois serviços, atualizar a página, ele volta a funcionar. Beleza, a gente vem aqui em novo, coloca o bookcrud e cria. A gente não precisa nem criar nenhuma tabela, ó. Tem nenhuma tabela aqui dentro. Aí o que a gente vai fazer? Feito isso aqui, a gente tem nosso ponto configurado, banco de dados também. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode até fazer o seguinte teste. PHP artisan serve. Quando a gente fizer isso, a gente vai abrir o nosso projeto Laravel. Teoricamente, quando a gente abre o nosso projeto, é para ele dar um errinho, né? Não sei se todo mundo sabe, mas tipo, eu não sei se acho que nem todos os computadores isso funciona. Mas se você passa o seu mouse aqui em cima e ele fica sublinhado, você pode apertar Ctrl e clicar em cima, que aí ele abre aqui, ó. Clique Ctrl mais clique para seguir o link, né? Ele abre no navegador. E ele deu esse errinho aqui, né? Por exemplo, que talvez muitas pessoas devem ter visto esse erro, né? Que ele fala que a tabela Sessions não existe. E ela não existe porque, de fato, se a gente for olhar aqui no nosso banco de dados, não tem nenhuma tabela aqui dentro. Por que ele está reclamando disso? Ele reclama disso simplesmente por causa que a gente não rodou as migrations padrão. Aí como é que a gente faz isso? Próximo é um pouco mais simples, eu prefiro vir aqui
onde está a pasta do projeto, né? Eu abro aqui, aí com ele aberto eu vou abrir o CMD de novo. Por que que eu vou abrir outro CMD se tipo, já tem um aberto? Opa, cadê o outro? Tá aqui. Porque quando a gente está em um CMD e a gente roda o PHP Artisan Serve, ele trava o terminal. Então, tipo, aqui eu não consigo fazer mais nada nele. E se eu fechar esse terminal, ele vai parar o serviço do servidor. Então, eu preciso desse servidor, esse CMD aberto para ele segurar o servidor e eu conseguir acessar o projeto aqui no navegador. Mas eu também não posso usar ele, né? Então eu vou abrir um outro CMD, obviamente tem que ser na mesma pasta onde está o projeto. E aqui a gente vai dar um PHP Artisan Migrate. Fazendo isso, ele rodou as migrations. Se a gente vier aqui, atualizar a página, tá aqui todas as tabelas criadas, inclusive as sessions lá que era que ele estava reclamando. Se eu dou aqui um F5, tudo normal. Esse é só um dos erros que pode acontecer, que você pode ficar um pouco confuso no início, né? Porque ele reclama de não ter a tabela seção. Aí, simples, para resolver esse problema é só fazer isso aqui. Na maioria das vezes, pelo menos quando isso aconteceu comigo, foi reclamando da tabela seção. Mas pode acontecer de reclamar de alguma outra tabela e sem realmente ser só porque você não rodou as migrations padrão e o seu banco de dados está sem nenhuma tabela. Então pronto. O que a gente fez até agora? Simplesmente rodamos configuramos o .env, criamos o banco de dados e rodamos as migrations e aí está tudo funcionando. Agora realmente para começar a parte de fazer um CRUD. Eu vou seguir a seguinte ordem, mas eu não preciso necessariamente seguir essa ordem, que eu vou fazer o quê? Criar a model, depois criar o controller, depois eu vou criar as rotas. Você não precisa obrigatoriamente fazer exatamente nessa ordem. Eu faço nessa ordem por causa que meio que a model ela não depende de nada. Por exemplo, no controller, para você usar um controller, você precisa já ter a model. E as rotas, para você poder usar as rotas, você já precisa ter o controller. Então, por isso que eu vou fazer nessa ordem de model, controller e rota. Para criar uma model, a gente vai fazer o seguinte. Opa, é o outro terminal. Deixa eu só fechar isso aqui. Beleza. Nesse terminal aqui, para a gente poder criar a model, a gente vai fazer o quê? PHP Artisan. Opa, Artisan. Make, né? Porque a gente vai fazer algo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma model. Aí o nome da nossa model vai ser book, porque lembra, a gente está fazendo um CRUD de livros. E a gente vai passar uma flagzinha "-m". Aí o que esse código aqui está fazendo? Eu quero, no meu projeto Laravel, eu quero fazer uma model. Essa model vai se chamar book. E além dessa model, eu vou criar a migration dela. É interessante que a gente saiba o que é a migration, né? Porque a gente, por exemplo, aqui, a gente rodou esse comando PHP Artisan Migrate, que rodou as migrations, né? Mas o que é uma migration? A migration ela é basicamente um arquivo que fala como você deve criar, alterar ou mexer em alguma tabela do banco de dados. A migration ela é basicamente só isso. Ela serve como você vai alterar alguma coisa no banco de dados. Tanto que a gente pode vir aqui, ó, Database, Migrations, e tá aqui as 3 migrations padrão que a gente roda. Se a gente vier em alguma delas daqui, por exemplo, nessa daqui, aqui ele está criando a tabela cache e cache locks. Se a gente vier aqui no nosso banco de dados, a gente encontra exatamente essas duas tabelas aqui, ó, cache e cache locks. E aí ela basicamente serve para alterar alguma coisa no banco de dados e você pode notar, deixa eu ver aqui esse daqui, ó, que é bem interessante, que é a tabela users, que também está aqui no banco de dados, ó, users. E aqui você pode basicamente escrever SQL, só que tudo em PHP. Por exemplo, aqui, ó, que ele está criando a tabela e-mail, a tabela ID, ou name, e-mail, e-mail verified, a senha do usuário também. Então, você pode basicamente escrever o SQL, a consulta que você quer fazer, só que em PHP, né? Por exemplo, quando usava o PHP puro, que a gente usava o Prepared Statement, ou em alguns casos usava a query, que você tinha que literalmente escrever em SQL a consulta que você queria fazer no banco de dados. Então, por exemplo, se você fosse criar uma tabela nova usando o Prepared Statement, você tinha que fazer create table, você realmente escrever em SQL. Aqui você não vai fazer esse processo, você vai só usar essa sintaxe aqui padrão, e ele vai ler isso daqui e vai transcrever em SQL e vai fazer os processos lá no banco de dados. Migration ela serve para fazer esse processo. Aí beleza, voltando aqui só para o nosso terminal,
rodando esse código, a gente vai criar a nossa model e vai criar a migration dessa model. Porque lembra, a model ela é uma representação de uma tabela do banco de dados. Que tabela é essa? No banco de dados a gente vai ter uma tabela que vai armazenar todos os meus livros, né? Todos os registros de livro. E aí eu preciso ter uma forma de me comunicar com essa tabela. Aí a forma que a gente vai fazer isso vai ser criando uma model, que vai ser a representação dessa tabela no meu código. Ah, inclusive uma coisa que esqueci de falar sobre boas práticas aqui. O nome da model, ela é no singular e com o B maiúsculo. Então, por exemplo, que vai ser literalmente só livro, né, em inglês. E aí, isso pode causar uma confusão em alguns momentos, né? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou rodar o PHP Artisan Migrate de novo. Artisan Migrate. Fazendo isso aqui, ele vai rodar a última migration que foi criada. Se eu vim aqui no banco de dados e vier em... Opa, atualizar a página. Tá aqui a tabela que foi criada, só que nota o seguinte, aqui está escrito books no plural, enquanto no nosso comando que a gente fez, a gente colocou book no singular. O Renato até explicou mais ou menos sobre o porquê que é desse jeito, mas do que eu entendi, né? É porque isso aqui é como se fosse uma instância da tabela, e nota, uma instância dessa tabela. E aí por isso que ela é no singular. E ela não fica... Mas, por exemplo, aqui no banco de dados, como essa tabela está guardando vários registros, ela fica no plural, né? Porque são vários registros. Enquanto aqui, ela fica no singular porque ela é só uma instância dessa tabela e não literalmente a tabela em si. Mas, por exemplo, se eu pegasse todos esses registros e colocasse dentro de uma variável, aí, por boa prática, o nome dessa variável seria no plural. Mas aí, tipo, só questão de boa prática. Aí, o nome da model como é que você coloca? B maiúsculo no singular, só isso. E aí a gente até se adianta um pouco e rodou a migration, né? A migration que a gente criou na flagzinha "-m". E aí no banco de dados a gente só ficou com as tabelas id, created@ e updated@. Mas a gente pode alterar isso vindo aqui, ó, em database, migrations e vindo na migration que eu criei aqui, né? E aí você aqui pode, como eu disse, você pode basicamente fazer uma consulta em SQL escrevendo tudo em PHP. E, por exemplo, na syntax a gente vai chamar table, setinha, e aí aqui a gente começa dizendo qual é o tipo do dado. No caso a gente só vai trabalhar com duas colunas, que vai ser name e autor, né? Ou melhor, vou colocar título de autor, né? Aí os dois vão ser string, né? Então a gente coloca string, parênteses, porque esse aqui é uma função, e aqui dentro eu vou passar o nome da minha coluna. No caso eu vou passar aqui o nome da minha coluna vai ser title, vou fazer tudo em inglês por boa prática também. E aí beleza, o autor vai ser a mesma coisa, só que ao invés de ser esse nome vai ser autor. Então pronto, feito isso daqui, eu não sei se funciona, né? Mas eu vou só rodar o PHP Artisan Migrate de novo. Eu vou fazer o seguinte, migrate fresh. Lembra, quando a gente coloca o fresh, ele vai apagar todo o banco de dados e vai refazer as migrations. Então, fazendo isso daqui, ele vai inclusive rodar a migration de novo que eu criei. E agora, teoricamente, é para ele colocar... Exatamente. Ele colocou as colunas que eu adicionei. Então, criou ID, título, autor, created@, updated@. Que é bom e interessante a gente saber, né? Aqui ele criou ID, aqui ele criou a coluna de título, aqui autor e criou essa timestamp. O que é a timestamp? A timestamp é justamente essas duas colunazinhas daqui, que é a criado quando e atualizado quanto. A única função dela é servir para rastreamento. Pra gente agora, né, como a gente está só aprendendo, isso aqui não é tão útil, né? Só que é interessante que você deixe aqui, porque se você tirar, você vai ter que ir lá na model, dizer que você não está usando o timestamp, blá blá blá. É mais fácil simplesmente só deixar ele aqui, não vai incomodar, não vai influenciar em nada. E inclusive a gente pode vir aqui em app, models, e a gente consegue ver aqui a nossa model que a gente criou. Por enquanto dentro dela não tem nada, né? Mas a gente vai voltar aqui para fazer uma alteraçãozinha. Então beleza, até agora a gente criou a model e criou a migration, rodou a migration. O próximo passo que a gente vai fazer agora vai ser ir para o controller,
que assim como a gente fez a model, a gente vai fazer o controller, que vai ser basicamente essa mesma estruturinha de pegar parts and make, só que agora a gente não vai fazer uma model, e sim um controller. Aí, você lembra, né? Controller aqui é escrito com dois L's, né? Porque é em inglês. Aí, o nome do nosso controller, que vai ser book controller. Opa, foi. E a gente vai passar uma flagzinha resource. Aí, bom, o que esse comando aqui está fazendo? Eu quero, no meu projeto Laravel, eu quero fazer um controller, que o nome desse controller vai ser book controller, e que nesse controller eu vou usar os padrões para poder criar um CRUD. É basicamente o que essa flag resource está fazendo. Tanto que a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou criar o controller 1, book controller 1, e vou criar o book controller resource. Que aí a gente consegue ver a diferença de criar o controller sem a flag e com a flag. Ah, inclusive, por boa prática, né? O nome do controller, ele é escrito com do que você está fazendo CRUD e depois controller. E aí, lembra, essa partezinha aqui, o B, ele tem que ser em maiúsculo. Tanto na model quanto aqui no controller, a primeira letra é em maiúsculo, porque tanto o controller quanto a model no Laravel são classes, né? E como elas são classes, a gente coloca a inicial do nome em maiúsculo. E aqui o C também é maiúsculo, e o C aqui nesse caso ele é maiúsculo simplesmente por causa que se usa camel case, né? Para poder colocar o nome das coisas. Mas aí, por exemplo, se a gente usasse, eu acho que é snake case o nome, que é esse daqui, você deveria colocar o controller com C minúsculo. Mas como a gente usa camel case, a gente coloca o C maiúsculo, que aí dá para identificar qual palavra é qual. Aí beleza, criando agora o book controller com a flag resource. Criados os dois, a gente pode vir aqui no app http controllers, e aqui a gente tem os nossos dois controllers. Se a gente vem no book controller 1, ele não tem nada dentro. Enquanto se eu venho no book controller, que foi o que a gente criou com a flag resource, ele já criou com todos os métodos que a gente vai usar para poder fazer um CRUD. O index, o create, store, show, edit, update e destroy. Vocês devem achar um pouco estranho do porquê que são desse jeito, né? Simplesmente 4 funções, uma para create, outra para read, outra para update, outra para delete. Porque não é bem uma síntese, né? Mas o padrão que a gente segue é basicamente... Muitas pessoas seguiram esse padrão quando foram fazer o CRUD no último projeto, né? CRUD com PHP puro, meio que seguiram esses padrões sem nem perceber. Porque quando o pessoal ia fazer, por exemplo, a parte de create, né, de cadastrar alguma coisa no banco de dados, a pessoa tinha um create form, né, que era a parte do formulário, e o create, que era o arquivo que colocava as coisas no banco de dados em si. E aqui a gente segue essa mesma estrutura, que você tem o create e você tem o store. O create, ele basicamente só vai chamar o formulário, enquanto o store é quem de fato vai pegar os dados desse formulário e vai colocar no banco de dados. A mesma coisa acontece para o update, que você tem o edit, que é o formulário, e o update, que é quem de fato coloca lá no banco de dados. E tem o show também, mas aqui eu não vou estar implementando o show, porque a única função dele é para, tipo, quando você clicar, ele mostrar mais informações desse registro que você clicou. E não tem tanta necessidade, inclusive você pode tirar ou só deixar ele aqui. Eu vou deixar ele aqui, não influi em nada. E aí é interessante que você saiba qual método fala de qual coisa. E aí você lembra. O index é o método que é sobre a listagem, né, que é o read. O create e o store é sobre a parte de cadastro de alguma coisa no banco de dados, ou seja, o create. Aí o show não importa tanto agora, né? Aí o update aqui, ele é separado em edit e update, que um é o formulário e o outro é quem realmente atualiza no banco de dados. E o destroy é o delete, né? Que é ele que apaga alguma coisa. Aí, beleza, criamos a model, criamos as migration, criamos o controller. Agora a gente vai criar as rotas. Deixa eu só fechar aqui essas pastas para não ficar tão bagunçado. Vindo aqui em routes, a gente tem o nosso web.php, que é onde vai ficar todas as nossas rotas. Aqui acho que vai ser a primeira... aqui onde eu vou estar explicando algumas coisas, porque tipo, nas rotas a gente tem bastante coisa que se você for tentar aprender tudo de uma vez, você vai
vai se enrolar tudo para poder entender. Mas na verdade, quando você vai quebrando isso em partes, você entende com muito mais facilidade. Então, para a gente criar uma rota, como é que a gente começa? Route, dois pontos, dois pontos. E aqui a gente vai passar o verbo que a gente quer o verbo da nossa ação. Porque assim como no português que o verbo ele indica uma ação, quando a gente está falando na parte de web, né, na parte da internet, um verbo HTTP, que é assim que a gente chama, são verbos que indicam ações. E aí, por exemplo, a gente tem as seguintes ações, que obter dados, né? Quando eu peço quando um cliente ele faz uma requisição para o servidor pedindo dados. E aí a gente também tem a requisição onde eu, cliente, estou enviando os dados para o servidor. Ou, por exemplo, tem a requisição em que eu estou atualizando dados no servidor, ou seja, o servidor tem dados e eu estou só atualizando esses dados. E também tem a requisição onde eu quero apagar algum dado que está no servidor, ou seja, o cliente vai lá e tira algum dado que estava lá. E aí, esses verbos, né, quando eu estou falando de pegar algum dado que está no servidor, eu estou falando de get. Quando eu estou falando de enviar algum dado para o servidor, eu estou falando de post. E quando eu estou falando de atualizar dados, eu estou falando de put. E quando eu estou falando de apagar dados, eu estou falando de delete. E aí, esse é o verbo que a gente vai passar aqui, é o parâmetro que a gente vai passar aqui. No caso, a gente vai começar fazendo a listagem. Para fazer a listagem, eu estou puxando dados do meu servidor. Então, eu estou falando de get. Esse aqui é um método, né, da função route, mas aí o nome desse método é justamente o nome dos verbos, verbos HTTP. E aí, a gente está fazendo listagem, a gente está obtendo dados, então a gente vai usar o verbo get. Nessa funçãozinha daqui, a gente vai passar dois parâmetros para ela. Que um desses parâmetros é o RI e o outro é a ação, diferente dessa ação daqui. Aí, o que acontece? Vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação em que a gente está em uma trilha e que a gente não sabe exatamente onde a gente está. Mas andando pela trilha a gente achou uma placa e quando a gente achou essa placa a gente sabia exatamente para onde que a gente tinha que ir, né? Sabia o caminho que a gente tinha que seguir. E aí a gente pode fazer uma analogia justamente com como as rotas funcionam aqui, em que você tem a placa e você tem a ação, né? Para onde você quer ir. Aí, por exemplo, aqui a gente vai passar a placa, que no caso aqui a placa vai ser a barra books. E a ação que vai ser o método index do nosso controller. Para a gente entender um pouco o que é esse barra books aqui. A placa da nossa relação, ela é aqui, o que de fato ela é a URI do nosso site. Quando a gente vem aqui no nosso projeto, a gente tem isso aqui. Essa aqui é tipo a base. Eu vou Laravel doc, só para a gente ver aqui, esse negócio aqui, esse é um bom exemplo. Se a gente vem aqui, a gente pode ver isso aqui. Aqui é o URL do site do Laravel. E a gente pode ver que a gente tem literalmente o site do Laravel aqui. E depois a gente tem /docs, /12.x, /installation. Se você perceber, isso aqui funciona basicamente como um caminho de onde a gente está indo. Tanto que aqui a gente pode simplesmente alterar e parar em outro canto do site. Tipo, se a gente colocar configuration, a gente vem parar na parte de configuração. E uma coisa interessante é que o Laravel ele usa, isso aqui é basicamente a placa, né, de para onde a gente tem que ir. Aqui, por exemplo, a gente colocou /books, ou seja, se aqui na minha URL eu colocar /books, o que ele vai fazer vai ser o que? Quando ele vê o /books, ele vai executar o que está aqui. Obviamente ele vai dar um errozinho, porque ó, a rota para books não tem ação, que é justamente o segundo parâmetro que a gente vai passar aqui na nossa rota. Aí, por exemplo, se a gente for analisar mais ou menos como talvez isso aqui funcione, a rota ela vai chegar, vai olhar a nossa placa, né, entre aspas, vai ver o que está aqui e vai lá no controller, vai puxar o método que ele pediu, né, por exemplo, aqui na rota, ele definiu uma ação. Então, quando ele vê essa placa daqui, ele vai ver qual é a ação que está relacionada com essa placa e vai puxar o método do controller. Aí o controller pode ir lá e ver que, esse aqui é sobre a parte de configuração. E aí vem aqui e chama a view onde tem toda a documentação sobre a configuração do Laravel. A forma que o controller e as rotas funcionam é desse jeito. Então, por exemplo, aqui a gente vai passar o parâmetro de qual método do meu controller eu quero usar. Para isso a gente vai passar uma lista. Lembra, isso aqui é o segundo parâmetro. Só que nesse segundo parâmetro a gente vai passar outros dois parâmetros.
que é qual controller eu quero usar, que no caso aqui é o book controller. Dois pontos class. Por que é class? Simplesmente por causa de syntax, só isso. E aqui eu vou colocar uma vírgula para poder separar, eu vou passar o método que eu quero usar. No caso, como a gente está começando pela listagem, o método vai ser um index. Feito isso, teoricamente até para ele já parar de dar erro. Opa! Ah, é verdade, tem essa questãozinha daqui. Target class book controller does not exist. De fato, eu chamei book controller, mas eu não sei quem ele é. Porque aqui a gente usa o namespace para poder saber as classes e tal. Aqui tem uma sintaxinha que é um pouco chata, né? Porque aqui eu tenho que colocar o caminho de onde o book controller ele tá. Se a gente ver, ele está dentro de app, http, dentro de controllers, e aí aqui está o nosso controller. Aqui ele não está colocando como duas pastas separadas, mas são duas pastas separadas. É porque dentro dessa pasta http, ela só tem uma única pasta, que é a pasta controllers. Aí quando eu abro o http, o VS Code, como ele vê que só tem uma única pasta, ele já abre a segunda pasta logo em seguida, para você não ter que ficar abrindo duas pastas seguidas. Mas aí lembra que o controllers ele está dentro da rota. Aí, vamos escrever essa rota. Por sintaxe, a gente tem que colocar a primeira letra em maiúsculo de cada coisa, então fica app com A maiúsculo. Depois a gente separa cada um por barra invertida, né? Ó, aqui, ó, barra invertida. Aí depois vem http, que aí com o H em maiúsculo, barra invertida de novo, controllers com C maiúsculo. E aí, por fim, o nosso book controller. Opa, esqueci um L. Perfeito, teoricamente agora ele sabe quem é o nosso book controller. Se eu vim aqui atualizar a página. Opa, sim, esqueci só do ponto e vírgula aqui. Tadã! Não apareceu nenhum erro e ficou só com uma tela vazia. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele veio na rota, ele olhou aqui, viu a placa barra books e acionou o método index lá do nosso controller. Você vem aqui no nosso book controller, inclusive deixa eu só tirar esse book controller 1 que a gente não vai precisar dele. Se a gente vem aqui no nosso book controller, eu vim aqui no método index e colocar tipo um echo. Estou no método index. Ponto e vírgula. Atualizar a página, olha aqui. E aí, beleza, pra gente poder fazer, antes de a gente fazer a listagem em si, eu quero só mostrar, por exemplo, isso aqui puxando uma view, né? Então a gente pode fazer o que? Return view, que é uma função do Laravel. E aqui a gente vai passar a nossa view. Como a gente não tem nenhuma criada, eu vou criar uma agora. A gente vem aqui em Resource, Views. Dentro de Views eu vou criar uma pasta chamada Books, que é onde vai estar todas as coisas. E dentro dessa pasta Books eu vou criar um arquivo chamado index.blade.php. Com isso aqui criado eu vou só iniciar um HTML normal aqui, colocar um H1 livros, né? Que esse aqui vai ser a listagem. Então beleza, vindo aqui de volta no nosso controller, eu vou chamar a view que está dentro de Books. Lembra? A nossa view, eu quero que ele abra esse arquivo daqui. Aí o que a função view faz? Ela vem aqui na pasta de views, vai procurar pela pasta books, e dentro da pasta books eu quero que ele abra a view index, né? Ou o nosso arquivo index. Fazendo isso, atualizando a página, ele abriu aqui. Mas lembra, isso aqui é porque eu esqueci de agitar aqui nas rotas, mas aqui nas rotas a gente tem que colocar um nome para cada rota. Que a gente faz como? Opa, name, parênteses, e aqui entre parênteses a gente coloca o nome da nossa rota, que vai ser books.index. Só que, coincidentemente, esse nome daqui é exatamente igual a esse nome daqui. Mas são coisas diferentes. Esse cara daqui é o nome da minha rota, ou seja, é o nome da rota que vai lá no barra books e chama o método index do nosso book controller. Diferente daqui que eu estou literalmente escrevendo o caminho de onde está o arquivo que eu quero que ele abra. Tanto que, por exemplo, se eu colocar books1 aqui, ele vai dar erro porque ele não sabe cadê essa view, né? Onde isso aqui está localizado. E se eu venho aqui no nosso books e eu coloco um aqui na frente, ele já dá certo. Porque o que ele está fazendo? Ele vai lá na pasta view, procura o arquivo ou a pasta books1, ou seja, essa pasta daqui, e dentro dessa pasta ele acessa o index, que é esse arquivo daqui.
Aí lembra, isso aqui são coisas diferentes, o que está escrito aqui e o que está escrito aqui. É só uma diferençazinha porque você pode acabar se confundindo, porque coincidentemente é o mesmo nome que se dá. E aí a gente tem aqui o nosso básico, né, de ter um controller chamando um view e funcionando tudo ok. Agora, indo para a listagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou inserir um dado diretamente aqui pelo banco de dados. Vou colocar tipo 1984, George Orwell. Que aí a gente agora vai ter um registro aqui no banco de dados, que é pra gente poder ver alguma coisa aqui, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, no nosso controller, né? Porque quando eu estou fazendo cada método, eu faço sempre na seguinte ordem. Primeiro eu faço a rota aqui no nosso .php, depois eu faço o controller e depois eu faço a view. Beleza, aqui a gente, na listagem a gente já tem a nossa rota funcionando. Agora a gente vai vir aqui para o nosso controller, que a gente até já deu uma iniciada nele, que foi só para a gente poder ver a nossa rota chamando uma view. Aí, aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu quero que ele vá no meu banco de dados, né, no meu books aqui, e eu quero que ele chame me mostre todos os registros que tem aqui dentro. Aí como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou guardar todos os registros dentro de uma variável, que eu vou chamar ela de books. Aí lembra, aqui ele tem que ser no plural, porque como eu estou guardando vários registros numa mesma variável, eu vou colocá-la no plural. E aí, como é que eu vou puxar todos esses registros? Eu vou puxar ele usando a minha model, ou seja, o meu book, e que eu vou puxar todos os registros. Aí o que acontece? Lembra que a nossa model ela é basicamente a representação da tabela no banco de dados? Ou a tabela do banco de dados no nosso código? Pois é, essa model book representa essa tabela books. Ou seja, a nossa tabela books que tem esse registro daqui, só ele por enquanto. Eu quero que ele vá lá, puxe todos os registros, que no caso é só um aqui, e guarde esses registros aqui no meu arquivo books. Aí o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vá para view index, só que junto com esse redirecionamento, eu quero que ele envie esse único registro que a gente tem até agora, né? Mas se for vários, vai ser vários. Para isso a gente vai usar o compact, que inclusive é uma função do próprio PHP, ela não é nem do Laravel, é do PHP. E aqui, entre aspas, a gente vai colocar o nome do nossa variável, né? Que no caso aqui é books no plural, a gente coloca books no plural aqui. Mas lembra, tem que ser só entre string e não precisa ter o cifrão aqui, é só por sintaxe. Aí beleza, o que a gente está fazendo? Vou lá no meu banco de dados, puxo todos os registros, guardo aqui dentro de books. Vou para minha view index e junto eu vou levar todos os registros que está guardado aqui em books. Por explicação, o que o compact faz é basicamente colocar todos esses registros aqui. Mentira, ele vai criar um array associativo dentro desse array associativo, né, que lembra que a gente tem, por exemplo, o array normal, que ele é só uma lista de coisas. Então você tem tal coisa aqui, depois você tem tal coisa aqui, depois você tem tal coisa aqui, e você tem vários índices, né? No caso dessa lista aqui que a gente acabou de criar, ela tem 3 índices. No compact, o que ele faz é criar uma lista, entre aspas, né, com um único registro. Aí o que ele faz é, nesse único registro, guardar todos esses registros. Talvez exista uma explicação sobre por que é desse jeito, o que provavelmente acontece só por causa da arquitetura que o Laravel é feita, né? A forma que ele foi estruturado que faz ele funcionar dessa forma. O que você precisa saber? Basicamente só que você deve colocar compact books, que aí ele vai levar lá para view index todos os registros. Aí beleza, deixa eu só fechar aqui para ficar mais limpo. Aí aqui de volta na nossa view index, a gente pode usar o Blade para poder exibir dados. Para ficar mais ou menos bonitinho, eu vou usar uma listagem, né? Então eu vou colocar o L, e aqui dentro do L eu vou usar o LI para poder exibir cada coisa. Só que o que acontece? O nosso LI ele vai ficar se repetindo para poder exibir todos os registros. Para que isso aconteça, a gente vai usar o Blade para fazer um for each. O que ele é o for each? A tradução de for each é literalmente para cada, ou seja, no meu arquivo ou na minha variável que tem todos os meus registros books, eu vou chamar cada registro, ou seja, para cada registro eu vou chamar cada um desses registros de book. Aí beleza. Se não me engano tem que estar concatenado bonitinho, ou identado.
Na real, não sei se faz diferença ou não, mas enfim, a gente deixa indentado só por boa prática. Aí, beleza. Para cada registro da minha variável books, né? Porque lembra, books ele vai estar armazenando todos os registros do meu banco de dados. Esse books daqui foi o que eu enviei aqui, ó. Lembra, aqui eu puxei todos os registros, guardei ele aqui e enviei por aqui lá para view index. Ou seja, aqui eu estou pegando ele de volta. Eu estou chamando cada registro dele como book. E aí, por exemplo, a gente pode vir aqui dentro, fazer isso daqui e aqui a gente consegue, por exemplo, desse book, né? Nesse registro eu consigo chamar, por exemplo, o title dele, o título. E por syntax do Blade, a gente tem que no final colocar um end for it, que é para ele saber onde começa e onde termina. Aí aqui o que ele está fazendo é basicamente vai ser uma listagem e vai exibir todos os livros, ele vai exibir só o nome. Se você quiser, você pode também tirar e deixar só book, também vai funcionar, só que ele vai colocar o registro inteiro e a única coisa que a gente quer é só o título mesmo, o nome do livro. Se a gente vier aqui, opa, atualizar a página, opa, app class, app http controllers book not found. Isso acontece porque aqui no nosso controller a gente chamou a model book, só que a gente não sabe quem ela é, né? Porque a gente não importou ela. Aí, por exemplo, assim como na web, na web.php que a gente faz as rotas, a gente usa o book controller, a gente tem que importar ele. Aqui no controller a gente está usando a model book e a gente não importou ela e a gente precisa também importar ela. Que na real é aqui, ó. Aí aqui a gente vai fazer use e na mesma sintaxe de antes, só que agora a gente vai usar o caminho para criar a model. Que no caso ela está dentro de app, dentro de models e daqui está aqui. Então app com A maiúsculo, backslash, né, que é a barra invertida, models com M maiúsculo, barra invertida, book, que é o nome da nossa model. Opa, book, ponto e vírgula, atualiza a página, olha quem é que está aqui, 1984. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, mais um registro, tipo Senhor dos Anéis. Certo, dos Anéis, vai ser isso aí mesmo. E o autor lá, que não importa tanto, a gente só cria logo esse registro. Mas ele está aqui. Tem dois registros. Se eu venho aqui na nossa listagem, tá aqui, ele está listando tudo. Aí beleza, temos o nosso read funcionando perfeitamente. Aí beleza, vamos fazer agora o create. Só que lembra, o create ele é dividido entre create e store, que é o que? O formulário e quem de fato atualiza as coisas no banco de dados. Aí lembra, mesma sintaxe de antes. Route, dois pontos. Aí agora, no read, a gente está fazendo duas partes. A gente vai começar com a parte do formulário. Na parte do formulário, eu, como cliente, estou pedindo para o servidor ele me enviar o formulário de cadastro. Como eu estou pedindo alguma coisa para o servidor me enviar algo, eu estou falando de get. Ou seja, obter dados, né? Que os dados é o que? Simplesmente o formulário. Aí, de novo, a gente vai passar dois parâmetros. O parâmetro que a gente vai passar para poder fazer o formulário de criação é o /books, porque isso aqui vai ser em todos, né? Todos vão ser /books. E aí, no caso do create, ele é diferente porque ele vai ser /books/create. E aí, a ação vai ser basicamente a mesma coisa. Só que ao invés de chamar o método index, eu vou chamar o método create. E o nome da nossa rota vai ser, colocar entre parênteses, books.create. Aí beleza, temos a rota do create funcionando perfeitamente. E aí, por exemplo, aqui na URI vai mudar um pouco para cada rota, né? Para você saber a URI que você deveria colocar em cada, você pode vir aqui na documentação do Laravel, vir aqui em The Basics. No The Basics você vem em Controllers, o que é um pouco contraintuitivo, né? Já que você está mexendo com rotas, você tem que vir no Controller. Mas enfim, você desce um pouco aqui e você acha a tabelinha, né? Aí aqui ele fala da URI, né? Aí o que deve ter em cada URI, que é essa parte daqui, né? Lembra? Aqui o verbo HTTP, né? Que deve ter em cada, né? No index a gente trabalha com get, no create a gente trabalha com get, né? Porque a gente está puxando formulário. No store, o store é quem de fato está colocando alguma coisa no banco de dados, por isso que ele é post. Aí o show a gente não vai implementar, o edit, lembra? O edit ele é só o formulário. Como eu estou puxando alguma coisa do banco de dados, que no caso é o formulário para edição, ele é via get.
Mas o update é quem de fato está atualizando alguma coisa no banco de dados, por isso que ele é put. E o destroy, ele é delete, porque eu estou tirando alguma coisa de lá, né, apagando. E aí, se você analisar aqui, a gente tem, por exemplo, o nome das rotas, né, que tem que ser tudo padronizado. Aí você tem fotos em .index, que, por exemplo, no caso como a gente está trabalhando com livros, books.index, books.create, books.create. Super simples, né? É o nome da ação, o fotos, né, ponto e o nome da ação. É basicamente só isso que para colocar o nome da rota. Aí beleza, fizemos a rota do formulário, né? Eu vou aproveitar para criar logo a rota do store, né? Opa. Mais, aí o store é quem de fato está colocando alguma coisa no banco de dados. Então ele vai ser via post. Aí a URI dele vai ser /books. Né? Deixa eu ver aqui. É exatamente /books, né? Tem que ser o plural. E aqui a gente vai passar de novo o nosso controller. Só que não vai ser o método create, e sim o store. E aí o nome da nossa rota vai ser books, no plural, ponto, store. Então, beleza. Temos aqui o nosso create, as rotas do create funcionando. Aí a gente tem o create formulário e o create é o arquivo que coloca as coisas no banco de dados. Agora, vindo para o nosso controller, vamos aqui começar implementando a parte do formulário. O que ele faz aqui no formulário é basicamente só, literalmente, no create é só exibir o formulário. Então, o que a gente faz? Return, view, aí. Aqui na view a gente vai passar a view que está o formulário, que no caso vai ser books.create. Aí o que acontece? Eu vou ter que vir aqui, lembra, essa parte daqui é o caminho e o arquivo que está a view, né? Então ele vai estar aqui dentro do meu arquivo books, dentro de views, e ele tem que estar aqui. Só que eu não queria a view create ainda, eu vou criar ela agora. Então create.blade.php. Aí, lembra, por exemplo, aqui no nosso controller, que aqui a gente tem que colocar o caminho da rota, né? Aqui eu estou colocando books.create, que coincidentemente é o mesmo books.create daqui. Mas aqui é referente ao caminho. Então, por exemplo, se eu colocasse o nome daqui do arquivo como Luciano, ele ia ter que ficar como books.luciano. Só reforçando isso, que é para você não se confundir. Só inverter aqui a ordem para ficar certinho. Aqui no nosso create.blade.php a gente vai abrir um HTML normal. Eu vou colocar um H1 aqui escrito cadastro. Aí beleza, aqui a gente vai criar um formulário normal. Então form post, porque aqui eu estou enviando alguma coisa para o meu servidor, e como eu estou enviando algo para o servidor, que no caso é os dados para o cadastro, eu faço esse processo via post. Mas lembra, o caminho do index pro formulário eu faço via get. Mas aí do formulário pro store, né, que é quem envia para o banco de dados, eu faço isso via post. E aqui ia criar um formulário normal. A gente vai tá trabalhando com duas colunas, né? Input type text, o name. A primeira coluna vai ser title. A gente não precisa trabalhar com id. E a gente também tem o nosso Ctrl+C, Ctrl+V, tem o nosso autor, que também é texto. E a gente precisa de mais um input, que vai ser o input type submit, né, que é para poder enviar. Aí, uma coisa diferente que a gente ainda tem que fazer aqui é colocar o token CSRF. Ele é basicamente um token para quando eu estiver chegando lá no meu store, que ele está recebendo uma requisição, ele saber que essa requisição é segura. Aí a função desse token é basicamente só isso. E aí lembra, toda vez que você estiver trabalhando com um formulário, você tem que colocar esse token CSRF. Só para ficar um pouco mais agradável para a gente ver lá as coisas, eu vou colocar um label para título, 2 pontos, label de novo, para a gente vai ser agora o autor, 2 pontos, e só separar aqui. Aí se a gente vier aqui, lembra que aqui na nossa rota, cadê? web.php, quando eu colocar /books /create lá na minha URL, ele vai chamar o método create do meu controller. Então se eu vim aqui colocar
create, ele abre aqui o nosso cadastro. E aqui a gente tem título e autor. Inclusive, eu esqueci de colocar alguma coisa escrito no botão. Cadê? Você pode, por exemplo, só tirar isso daqui, que ele por padrão ele fica como enviar. Vou deixar como enviar mesmo. Mas você pode colocar lá dentro do value alguma outra coisa escrita, por exemplo, cadastrar. E aí ele muda o que está escrito aqui dentro. Aí beleza, o título aqui tanto faz, qualquer coisa. Aí, uma coisa que a gente esqueceu aqui de fazer no nosso formulário é o action, né? Que é para onde ele está enviando. Aí, para onde que ele vai enviar? Aqui a gente vai ter que usar o blade, porque a gente vai usar uma função chamada route. E aqui a gente vai colocar a rota, e agora de fato a rota, né? A mesma que está aqui, pro store, que no caso é qual? Books.store. Ctrl C, opa, aqui no create. Aí, só por sintaxe, né? Isso aqui tem que estar entre aspas, né? Aí, aqui é um pouco de lógica mesmo, né? Que aqui a gente tem por fora aspas duplas. E aí, pra não quebrar as coisas, você não pode colocar aspas duplas dentro de aspas duplas. O que você pode fazer é colocar aspas duplas e dentro dessas aspas duplas colocar uma aspas simples. E aí não quebra. Tanto que se você, por exemplo, tirar isso aqui e colocar aspas duplas de novo, ele dá problema. Você tem que colocar aspas simples. Beleza, feito isso, a gente já criou a rota, né? Aqui a rota está criada. Se eu faço isso, teoricamente, é para ele... Opa, deixa eu só atualizar aqui de novo. Certeza que foi. Aqui, ó. Ele tá no método store. Tanto que se eu vier aqui, posso colocar um echo. Estou no método store. Sim, eu quero confirmar o reenvio. Tá aqui. Beleza. Mas aí não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é guardar alguma coisa no banco de dados. E aí, de novo, para eu poder guardar uma coisa no banco de dados, eu vou ter que usar a minha model. Então, book. Para a gente colocar um registro, a gente faz da seguinte forma. Dois pontos, create. E aqui nesse create eu vou poder colocar os dados para fazer um registro. E aí, onde é que estão esses dados? Quando a gente fez um CRUD com PHP puro, a forma que a gente fez o CRUD, né? A gente pegava os dados que vinha do formulário na Super Global Post. Aí, de uma maneira parecida, a gente vai pegar aqui esses dados no request que é passado aqui, né? Então a gente pode criar alguma coisa, criar um registro no banco de dados. Os dados estão aonde? Estão dentro do request. Quais dados eu quero alterar? Eu quero alterar todos. Só que isso aqui, teoricamente, é para dar errado. Deixa eu dar um F5 aqui. Errinho. Add token to viewable property to allow mass assignment. Por segurança, né, o Laravel, você tem que dizer quais campos são preenchíveis quando a gente está fazendo o cadastro de alguma coisa. Aí para isso a gente tem que vir aqui na model, que lembra, a model é quem representa a nossa tabela no banco de dados. Aí o que eu falo para ela é basicamente o seguinte: você só pode alterar coisas da coluna tal e coluna tal, que é basicamente o que a gente faz fazendo isso aqui, ó, protected. Aí viewable igual, e aqui a gente vai passar uma lista com todas as colunas que eu quero que ele altere. Então vai ser a name e a coluna autor. Name não, tô louco. É title. Então beleza, basicamente só isso. E aí, feito isso, atualiza. Teoricamente para ele ficar na página em branco. Opa, sintaxinho, calma lá. Perfeito. Esqueci. Beleza, ficou em uma página em branco. E teoricamente, se eu vim aqui atualizar, tá aqui o nosso negócio, né? Só que tem uma questão. Ele tá fazendo o registro, só que ele tá ficando aqui ainda. O que a gente precisa fazer? Vem aqui no nosso book controller e vamos redirecionar ele de volta lá para nossa view index. Para fazer isso, a gente dá um return, redirect, ponto e vírgula, e para onde que eu vou redirecionar ele? Aí a gente vai chamar o route. Aí nesse route a gente vai passar a rota books.index. E perfeito. Aqui eu vou voltar diretamente para books por causa que senão ele ia criar dois registros iguais. Mas se eu posso vir aqui, colocar a barra create, criar mais um registro.
Ele tá me jogando pra cá e beleza, a gente já tem o nosso create funcionando perfeitamente. Aí, aqui é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, na nossa listagem a gente usou return view para fazer o create, a gente também usou view, mas aqui a gente usou um redirect. Isso acontece por uma questãozinha de tipo, como a gente está salvando alguma coisa no banco de dados, a view, né, o método view, ele simplesmente carrega a view em cima do que você está fazendo. Então, meio que de fundo ainda estaria algo rodando. Enquanto no redirect, ele para tudo para poder te redirecionar de volta para a view que você decidiu que ele quer que ele volte, né? No caso aqui, books.index. Aí se lembra, quando a gente está falando de mexer em alguma coisa no banco de dados, a gente tem que usar o redirect. Quando a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo alguma outra coisa, como por exemplo puxar um formulário ou simplesmente a listagem, a gente vai usando o view. E aí beleza. Feito isso, aqui no Store também você pode fazer a validação do request. Tem algumas formas de fazer validação, mas o Renan não falou muito sobre isso. E no vídeo que ele se baseou também não falou nada sobre validação. Então a gente vai deixar isso aqui quieto por enquanto. A única coisa que a gente precisa é o quê? Book create para poder criar um registro. Request all, que é para a gente poder, que eu quero alterar todos os campos que veio lá do meu request, que veio do meu formulário. Feito isso, a gente redireciona de volta para books.index. E a gente tem o nosso create funcionando perfeitamente agora. O que a gente pode fazer agora é, vamos para o próximo passo, que é o update. Como é que a gente faz um update? De novo, vamos começar pelas rotas. Route, 2 pontos. No update a gente está falando de atualizar alguma coisa no banco de dados. No caso, né, vamos lembrar, o update ele é dividido em duas partes, o formulário e a quem realmente atualiza no banco de dados. No formulário, lembra, eu estou puxando do servidor o formulário, eu estou obtendo os dados, né? Que os dados é o que? É o formulário. Então aqui a gente faz via get. Aí, dois parâmetros. A URI do formulário, a gente pode dar uma olhadinha aqui, ele é edit, é fotos, ou seja, no nosso caso aqui, barra books, no plural, barra entre chaves book, e aí book no singular, book no singular, barra edit. E aí beleza, a gente tem a nossa URI funcionando aqui e tudo ok. Antes, deixa eu só fazer o seguinte, aqui no nosso index eu vou só criar um link. Vamos usar o A, e aqui a gente pode usar o que a gente fez lá no nosso formulário para poder redirecionar. Porque no nossa listagem a gente não tem um botão, né, entre aspas, para poder criar um novo registro. Então, de novo aqui, colocar aspas simples, books.create, cadastrar. Beleza, o cadastrar está funcionando. Perfeito. Peraí, só... Tá funcionando. Só isso que eu queria fazer, né? Porque senão você não vai ter que não é interessante você ter que ficar vindo aqui na URL e colocar barra create para poder cadastrar alguma coisa nova. Então beleza, de volta aqui no nossas rotas. O segundo parâmetro que a gente tem que passar é o nosso controller. E aí, não é mais o store, o método que a gente está implementando agora é o edit. O nome da rota vai ser name books.edit. E já vamos aproveitar e criar a rota também a nossa rota do update, né? Que na rota do update, o update ele é put, né? Então a gente altera isso aqui. Aí a URI ela é só foto, ou seja, no nosso caso vai ser books, book, então a gente pode só tirar isso aqui. O método vai ser o update e o nome vai ser books.update. Update. Perfeito, agora a gente tem a parte do update funcionando. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou separar aqui para ficar um pouco mais claro, né? Esse aqui é a rota para poder fazer listagem, esse aqui é para poder cadastrar algo no banco de dados, esse aqui é para poder atualizar algo no banco de dados. Aí beleza, criadas as rotas, a gente vem para cá. O show a gente não vai implementar, a gente só vai implementar aqui o nosso edit, update e destroy. No edit a gente vai fazer o que?
o edit ele é só o formulário para poder editar, né? É só o formulário que vai puxar os dados lá no banco de dados, inclusive os dados do registro, que é para a gente poder alterar, e o update ir lá e atualizar no banco de dados. Para isso a gente vai fazer como a gente fez aqui no nosso create, né? Para puxar uma view. A gente vai fazer o que? Return view ponto e vírgula. Aí a view que vai estar em books.upEdit, né? Aí lembra, isso aqui coincidentemente é só o nome que está lá no web, mas esse aqui é o nome do arquivo. Então, e o segundo parâmetro que a gente vai passar vai ser o compact book. O que isso quer dizer, né? Quando eu estou fazendo a edição, eu vou clicar aqui, por exemplo, eu vou criar um linkzinho aqui do lado, que é para quando eu clicar aqui, ele puxar todos os dados desse registro daqui e colocar lá no formulário para eu poder alterar esses dados, né? Então o que a gente tem que fazer? Aqui no nosso edit a gente vai fazer o que? Vamos chamar aqui, ou criar uma variável chamada book, que é o livro que eu quero alterar. Dentro desse livro eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na minha model, opa, P maiúsculo, eu vou fazer o seguinte, find or fail. O que isso vai fazer? Eu vou lá no meu banco de dados, na minha tabela livros, vou procurar esse ID. Opa, ID. Se eu não encontrar esse ID, eu vou dar como falha e aí eu não vou guardar nada aqui dentro. Eu acho, se eu não me engano, acho que ele retorna 404. Eu não lembro, mas ele dá um errinho, né, pra se ele não encontrar o tal ID, né, que é pra gente poder não quebrar o resto do código, ele ter essa redundância para a questão da falha. Aí o que ele vai fazer? Vai procurar esse ID lá no meu banco de dados, ele vai encontrar, vai guardar esse registro aqui dentro e vai passar esse registro lá para o meu formulário de edição. É basicamente isso que ele está fazendo. Aí, para a gente poder implementar isso da forma correta, é interessante que a gente já venha aqui no nosso index. E aí aqui dentro do nosso registro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar barra vertical só para poder separar. E eu vou criar um link aqui dentro, que esse link ele vai redirecionar para onde? Vai redirecionar para o nosso formulário de edição, ou seja, route, entre aspas simples, a gente vai colocar, books.edit. E aí, junto com esse redirecionamento, eu vou enviar o meu book, né, do registro aqui, né, porque lembra, aqui a gente está dentro de cada registro, né, que a gente está dentro do for each, e aí cada registro desse eu estou chamando de book. E aí eu vou chamar o book, vírgula não, setinha, id. Aí, lá pra minha view do edit, eu estou passando o meu id. Mentira, não, nem pra view edit não. Aqui é pro meu controller, né? Porque aqui eu tô chamando a rota e a rota vai enviar pro controller. E no controller eu consigo ter acesso a esse ID daqui. Aí, por exemplo, se a gente vier aqui, dá pra atualizar a página. Opa, esqueci de escrever alguma coisa dentro. Editar. Então, beleza. Aqui ele vai estar enviando lá pro nosso book controller no método edit. E aí, aqui o que a gente precisa fazer agora é só criar o formulário, né? Criar a view edit. Então, Ctrl C para ser um pouco mais fácil. Aqui vamos dar Ctrl V, .blade.php. Criada a view, a gente vai criar. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou copiar tudo que está aqui. Ctrl C, Ctrl V. Porque vai ser basicamente o mesmo formulário, com algumas diferenças. Primeiro, não vai ser cadastro, né? Vai ser. Vou colocar como editar mesmo. Aí beleza, a rota ele não vai enviar para o store, ele vai enviar para o update. E aí aqui a gente tem uma questãozinha, né? Formulários eles só aceitam métodos de envio post e get. Só que a gente tem como a gente burlar meio entre aspas esse processo usando isso aqui, ó, method. Opa, aqui não. Method put. Aí assim eu consigo dizer para o meu formulário que o método dele é put, mesmo que ele seja post. E aí, se eu não me engano, dá problema se você colocar algum outro método. Então, sempre que você estiver trabalhando com algum outro método além de post e get, você coloca aqui post e usa essa formazinha daqui para colocar o outro verbo que você quer, que no caso é o método put aqui que a gente está usando.
Aí, de novo, como a gente está trabalhando com formulário, a gente precisa ter esse token CSRF. Beleza, feito isso, a outra alteração que a gente vai fazer aqui vai ser o quê? Vim aqui, a gente vai colocar um value. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vamos usar o Blade para poder exibir o dado do nosso negócio, nosso registro, né? Lembra que a gente está chegando nesse formulário aqui, vindo lá do controller, e no controller eu estou enviando o meu livro, né? Então, só para a gente entender um pouco melhor como é que esse negócio está funcionando, a gente vai fazer o seguinte, no index eu clico nesse link, e aí o link ele vai fazer o quê? Vai pegar o ID do livro, né? Que do registro que eu cliquei, vai enviar lá para o meu book controller, porque lembra que ele acionou a rota vai acionar o meu controller no método edit. No método edit eu consigo pegar o meu ID, vou lá, procuro esse ID no meu banco de dados, vou guardar esse registro aqui dentro, aí vou mandar esse registro aqui lá para o meu formulário de edição. Aí no meu formulário de edição eu consigo vir aqui e colocar book, setinha, title. Aí dessa forma daqui ele consegue exibir o título do registro. Venho aqui e aqui vai ser o autor, inclusive está escrito errado, tem que ser a setinha. Perfeito. Título, autor e o submit. Então pronto, só isso, formulário. Inclusive essa parte que você nem precisa alterar, né? Só coloco para poder ficar visível que está tudo ok. Aí beleza, envia para o update, a gente deixa como método post, porque senão dá problema. O método mesmo que a gente vai usar é o push. O token CSRF. Aí aqui a gente tem os títulos, a gente vai usar o value para a gente poder ver, né, o dado que a gente está alterando, a informação que a gente está alterando. Aí faz isso para todos os campos e o submit que eu vou poder enviar. Estou vindo aqui, atualizando a página só por via de dúvidas. Se eu pegar esse registro, opa, esquecemos algum errozinho daqui. Missing required parametry. Oxi. Cadê? Ah, sim. Tem que... Não, peraí. Ah, sim. É porque aqui, se eu não me engano é isso, né? A gente tem que passar... Não, o que é o... Coisa... Peraí. Parameter for route books.update. Tem que passar o ID também aqui? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui rapidão. Book setinha edit. Tem que passar o ID. Eu esqueci completamente disso. Aqui na rota pro update você tem que passar o ID. Tem que fazer isso porque lá no update que a gente ainda não implementou, né? Ele funciona como? A gente vai passar um ID que vai ser o ID do registro que eu quero alterar e junto com ele eu também estou passando os dados os dados novos desse registro, né? Por isso que aqui no update a gente tem tanto o request quanto o ID. Aí, por exemplo, no edit a gente só tem o ID porque é para a gente poder enviar. Ele vai procurar os dados, vai procurar o registro, vai guardar esse registro e vai exibir esse registro lá no formulário de edição. No formulário de edição eu vou de novo passar o ID do registro que eu estou alterando e também vou passar as informações que eu quero alterar, que aí essas informações vão estar guardadas no request e o ID é o ID do registro que eu quero alterar. Aí perfeito, aqui no nosso edit está tudo ok, né? Aí books update, aqui lembra de passar o book ID, né, para ele saber qual é o registro que eu quero alterar. Aí beleza, aqui no update para a gente poder fazer alguma alteração. Primeiro eu tenho que saber qual é o registro. Para saber qual é o registro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou guardar na minha variável book o registro desse ID. Ou seja, foi lá no meu banco de dados, procurou o ID que eu passei e guardou esse registro aqui em book, né, na minha variável book. Aí, para eu alterar, eu faço o quê? Chamo a minha variável book de novo, setinha update. E aqui eu consigo atualizar os dados desse registro. Aí, como é que eu faço para poder alterar esses dados? Update, e aí, quais campos eu quero alterar? Eu quero alterar todos os campos. Então a gente vai pegar aqui, né? Request, que é onde está todas as informações do formulário que eu enviei. Setinha. Opa. Então pronto. Nosso update está praticamente pronto. O que a gente precisa fazer é só redirecionar de volta lá para o index. E a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez aqui.
return redirect route books.index, mesma coisa. Aí beleza, o que a gente fez aqui? No edit eu peguei o registro, alterei o que eu queria alterar e enviei tanto o ID quanto as informações novas. Aí aqui eu peguei as informações novas no meu request e peguei o ID do registro que eu quero alterar bem aqui. Aí o que eu fiz? Fui lá no meu banco de dados, procurei esse registro, peguei esse registro e guardei ele dentro do meu book. No meu book eu quero atualizar alguma coisa, quais campos eu quero atualizar? Todos os campos que vieram aqui no meu request, que no caso aqui foi só o título e o autor. Feito isso, vou me redirecionar de volta lá para o meu books.index. Feito isso, eu só atualizo a página aqui só por via de dúvidas. Colocar assim. Aqui. E agora temos o update funcionando perfeitamente. Dá também, né, para você tanto aqui quanto aqui, eu acho que nesse e nesse daqui dá para você colocar uma mensagem. Só que eu estou tentando deixar da forma mais seca possível para ficar super simples. Então, o básico que você precisa é só disso aqui, redirect route books.index. E tipo, tanto aqui no update quanto aqui no store, você pode fazer uma validação. Mas aqui a gente não está fazendo, que é para poder ficar o mais simples possível. E agora para o último método que a gente tem que implementar, que é o destroy. Que no caso aqui a gente vai de novo, né, para nossas rotas. E aí, route, dois pontos. A gente está falando de deletar alguma coisa que está no banco de dados, no nosso servidor, então a gente vai usar o verbo delete. E aí, beleza. Dois parâmetros. O RI para poder deletar alguma coisa, a gente pode vir aqui e é fotos, foto. Ou seja, é a mesma do nosso update. E aí, segundo parâmetro que a gente tem que passar é esse daqui. Só que a gente vai fazer o destroy, né? Setinha name, o nome da nossa rota vai ser books.destroy. Perfeito, temos a nossa rota funcionando. O que a gente vai fazer? Vamos aqui no index para a gente poder fazer o link para poder deletar alguma coisa. Então vou colocar aqui barra vertical. E existe um certo probleminha quanto ao destroy, porque o destroy ele só aceita o método delete, né? O verbo delete. Só que a única forma que você tem de fazer isso, não tem como você fazer isso por um link, né? Alterar o método, porque um link usando o a, ele só trabalha via get. E a forma que você tem de alterar esse método que você vai usar é você usar um formulário, e no formulário você usar o método post e usar aquela formazinha que a gente fez aqui no edit para poder dizer que é o método put, só que ao invés de dizer que ele é put, vai ser delete. É um pouco, tem cara de gambiarra, mas é a forma que o negócio funciona. Então, form é um formulário post, o action dele vai ser o route. Eu quero que ele envie lá pro meu books.destroy. Lembra, esse aqui é o nome da minha rota. Junto com ele eu vou passar o ID do meu registro, que no caso vai estar em book ID. Aí aqui a gente pode colocar um input type submit. Pô, cadê aqui? Value excluir. E aí beleza, fica meio gambiarrento, mas tá aqui. O action mandando lá pro destroy, aí junto com ele eu estou enviando o ID, o método tem que ser post, porque senão dá problema, né? E aí o input type submit para poder enviar, e aí eu coloquei um value excluir para poder ficar bonitinho. Eu posso dar um Ctrl X nesse cara daqui. Eu fiz ele aqui fora só para poder a sintaxe ficar mais fácil de ler. Aí aqui de volta, né, dentro do nosso LI, no nosso registro, eu posso dar um Ctrl V. Beleza. Se eu vim aqui atualizar, tá aqui, ó, excluir. Aí eu posso, por exemplo, clicar aqui. Ele vai mandar lá pro meu... Opa! Vamos lá. The post method is not support for route. Sim, calma lá. Porque eu justamente esqueci dessa questãozinha daqui, né? Porque aqui no nosso formulário a gente tem que dizer qual método que a gente está usando, já que não é o post, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos copiar aqui para ser um pouco mais fácil. Aí aqui dentro do nosso formulário, que no caso tem que ser... colocar antes do input, bem aqui. Ctrl V, só que o método não vai ser put, vai ser delete.
Aí lembra, isso aqui tem que estar, o método de delete tem que estar dentro do formulário e não dentro do formulário, né? Tem que estar aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar ele aqui. Colocar ele aqui fora para ficar visível, né? Assim, assim, assim. Então, beleza. A gente tem aqui o nosso formulário. Aqui a gente tem o nosso formulário. Dentro desse formulário eu estou passando o método delete e um único input escrito excluir, porque o ID eu estou passando aqui na rota. É basicamente isso. É porque assim fica meio difícil de enxergar, então só para ficar um pouco mais claro. Aí beleza. Pega isso aqui, Ctrl X e coloca aqui de volta. Beleza, volta aqui, atualiza a página para ficar certinho. Aí, por exemplo, esse daqui, eu quero excluir esse cerdo dos anéis. Aqui de novo, aqui é um formulário. E aí você, junto com ele, tem que passar o token CSRF. Então, @CSRF. Volta aqui, atualiza a página de novo, excluir. E aí, beleza, ele jogou lá pra minha rota certinho. Só que se eu venho aqui no nosso controller, eu não implementei o método destroy ainda. Então, beleza, vamos implementar ele. O que a gente tem que fazer? De novo, a gente está passando o ID e a gente vai procurar esse registro. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui para ser um pouco mais fácil. E aí, com esse registro em mão, a gente pode só vir aqui, book, setinha, delete. Pronto. Ele deleta o registro. E aí, beleza, de volta, a gente tem que redirecionar, né, para o nosso index, né, para nossa listagem, ou a página que a gente estava. A gente pode fazer o seguinte, aqui a gente pode colocar return redirect route books.index, ou a gente também pode colocar redirect back. O que o redirect back ele faz? Ele redireciona para a última página que você estava. Só que aí no caso, por exemplo, como o destroy, a gente está vindo direto do nosso index, ou seja, do index eu estou indo direto para o método destroy. Quando eu uso back, eu volto direto para o index. Se eu, por exemplo, coloco o redirect back no update aqui, por exemplo, lembra, o update ele está vindo do formulário do edit. Então, se eu colocasse ele bem aqui, ele ia voltar pro formulário ao invés da página de listagem. Aí, assim, fica um pouquinho, não é tão legal, né? Porque você vai voltar só pro formulário, aí no formulário você tem que, por exemplo, clicar em cancelar para poder voltar para a listagem. Aí é mais interessante que no update você usa o redirect route books.index para você ir direto para a listagem. Mas aí aqui no destroy você tanto usar o redirect back quanto usar o route books.index, você vai voltar para o mesmo canto. Então, acho que se eu só atualizar a página já vai. Exatamente. Beleza, temos o nosso CRUD funcionando. Beleza, só uma última coisinha aqui que eu esqueci de comentar, né? Que lá no vídeo fala e que eu acho que é interessante de saber, que é isso aqui, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos aumentar todo isso aqui e a gente vai fazer todas essas rotas de uma única vez. Que a gente vai fazer como? Route, resource. Depois a gente vai passar a URI básica, né? Que é o /books, né? Que tem todos. E vírgula, e a gente vai passar como segundo parâmetro o nosso controller, que é qual? Book controller. Dois pontos class, que é de syntax, ponto e vírgula, e teoricamente só isso. E a gente tem todas essas rotas funcionando. Se a gente vir aqui atualizar a página só para testar, pode vir aqui em cadastrar, colocar qualquer coisa, enviar, fez, eu posso vir aqui editar, colocar aqui, enviar, foi, excluir, perfeito. Todas as rotas funcionando, simplesmente fazendo desse jeito. Route, resource, /books, né, que é que usa em todos, book controller, dois pontos class. E lembra, aqui ele é literalmente só ele sozinho, né? Aqui a gente colocava um array que passava o controller e o método. Aqui é literalmente só o controller. Então é isso, valeu.